Eu estou pregando hoje sobre Isaac. Hoje de manhã eu falei sobre aquela parte que diz que Isaac, por causa de uma fome que havia na terra, lá em Gênesis capítulo 26, ele tinha ido até Gerar. Deus tinha falado para ele que ele não devia ir até o Egito, e ele habitou então em Gerar. E ali chegando em Gerar, a palavra de Deus fala que o Abimeleque, que era o rei daquele local, tinha perguntado para ele então acerca da mulher que estava com ele, que era a Rebeca, e o Isaac falou que a Rebeca era a irmã dele, sendo que na verdade era a mulher. E o Isaac então permaneceu muito tempo naquela terra, a palavra diz, escondendo dos demais habitantes que a Rebeca era a esposa dele. Ele permaneceu muito tempo ali como sendo a Rebeca como irmã dele. Então, e assim eu explicava hoje de manhã, que depois que Isaac trouxe aquela verdade à tona, ele parou de esconder aquilo dali. E assim devemos ser nós também. Nós não devemos ter nada escondido na nossa vida, senão aquele pecado, aquela mentira que permanecer escondida vai bloquear, vai impedir a bênção de Deus chegar até nós. Depois que Isaac tirou aquela mentira, tirou aquele engano, ele, então a Bíblia fala que ele foi abençoado por Deus 100 vezes mais, de uma forma multiplicada. E assim é na nossa vida, toda vez que então, meu amigo, minha amiga, não tem nenhum bloqueio entre nós e Deus, e nunca deve existir. Esta foi a palavra que eu preguei na parte da manhã. E agora eu gostaria que você abrisse comigo, ainda no capítulo 26 de Gênesis, só que agora nós vamos continuar de onde paramos. De manhã eu tinha lido até o 14, agora à tarde eu vou partir aqui do versículo de número 15. Gênesis capítulo 26, versículo 15. De manhã eu preguei basicamente isso que eu falei para você, esta breve explicação. E a Bíblia diz aqui então que o Isaac já tinha sido abençoado por Deus de uma forma multiplicada, ele tinha colhido 100 vezes mais. E depois aqui no versículo 15, então, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis capítulo 26, versículo de número 15: E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, o seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Você veja aqui que o Isaac, naquele momento, então, Deus já estava abençoando ele, e ele tinha reaberto, ele tinha cavado novamente aqueles poços que o Abraão tinha aberto antigamente. E os filisteus, a Bíblia fala que os filisteus tinham inveja de Isaac. Mas inveja por quê, pastor? Porque o Isaac era um homem que estava sendo abençoado grandissimamente por Deus. O Isaac era um homem que estava prosperando muito. E isso então, claro que prosperar é uma coisa boa, mas isso acabou atraindo a inveja dos filisteus para a vida dele. A Bíblia fala que os filisteus então invejavam o Isaac. O Isaac tinha ido lá, tinha aberto os poços que o Abraão tinha aberto, o pai dele tinha aberto na época dele. O Isaac foi lá e abriu de novo. E o que os filisteus fizeram? Foram, perseguiram o Isaac e encheram aquele poço de terra, acabaram entulhando. E você veja, meu irmão, que é isso que o diabo ele quer fazer com os sonhos de Deus na nossa vida. E nós não devemos permitir, não devemos deixar. Talvez você que me assiste nesse momento, você tem muitos sonhos no teu coração, você tem muitos propósitos no teu coração. Isso é bom, mas agora você não pode
parar para prestar atenção ou dar ouvidos para aquelas pessoas que te invejam. Aquela pessoa que inveja você, ela sempre vai querer entulhar o teu poço. Ela sempre vai querer, como diz a Bíblia aqui, encher o teu poço de terra. Ou seja, acabar te desmotivando, acabar te dando não aquele ânimo, mas na verdade te desanimando ali para que você não alcance aquilo que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz que os filisteus entulhavam os poços que Isaac abria, mas ele ia lá e abria outro poço. O Isaac era um homem que sabia o que queria. O Isaac era um homem determinado, era um homem que estava sempre pronto para buscar os propósitos de Deus para a vida dele. E assim deve ser você. Não deixe nada te fazer desistir. Não deixe nada te fazer parar. Continue olhando para Jesus, firme na palavra de Deus, e você verá, você irá se surpreender com as grandezas que Deus fará na tua vida. A Bíblia fala aqui no versículo 17, então, o seguinte: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Você veja que aqui a Bíblia fala que o Isaac ele foi novamente e cavou um outro poço. E o que a Bíblia diz? Que ele cavou e achou então uma fonte de águas vivas, um poço de águas vivas. E assim é toda vez que nós meditamos na palavra, que nós buscamos a revelação da palavra de Deus para a nossa vida. Devemos ler, meditar na palavra, mas não apenas daquela forma superficial, não. Devemos cavar fundo na palavra, buscar extrair da palavra de Deus a revelação do Senhor para a nossa vida, e aquela palavra então, é aquela palavra que irá nos alimentar, que irá nos fortalecer e que irá abrir as janelas do céu sobre a nossa vida e nos abençoar. O Isaac cavou o poço, e daquele poço ali ele achou uma fonte de águas vivas. Assim é a palavra de Deus. Se você se encontra desanimado, precisando de prosperar, se encontra talvez enfermo, doente, necessitado, passando por qualquer problema em qualquer área da sua vida, a palavra de Deus, ela tem a água que você precisa, ela tem o nutriente, ela tem, meu amigo, o remédio que você precisa para receber a cura de Deus, para receber a resposta de Deus para toda e qualquer necessidade que possa existir na sua vida, em qualquer área. Busque na palavra e você vai encontrar essas águas vivas que irão te abençoar, que será para você a prosperidade que você precisa, a cura, a libertação, que será para a tua casa a salvação que você necessita para a tua família. No versículo 20, a palavra continua dizendo: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço, Ezeque, porque contenderam com ele. Olha só, os filisteus chegaram ali, viram que o Isaac tinha aberto aquele poço. Até então aquele poço estava entulhado, estava ali coberto de terra. Você vê, depois que o Isaac ele decidiu cavar aquele poço, os filisteus então chegaram, os pastores de Gerar, a Bíblia diz, chegaram e falaram que aquele poço era deles, porque estava localizado na terra deles. Mas eu acho interessante aqui que o Isaac ele não ficou ali contendendo, brigando. Por que não, pastor? Porque ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Ele saiu dali, deixou aquele poço com os pastores de Gerar, não contendeu, foi mais à frente e cavou outro poço. E o que ele encontrou? Encontrou água de novo. Quando nós entendemos e cremos que a bênção de Deus está sobre a nossa vida,
nós não vamos precisar ficar brigando com ninguém, contendendo com ninguém. Nós iremos entender que a gente não precisa ficar disputando com ninguém, porque aquilo que Deus tem para nós, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar. O Isaac sabia, ele tinha certeza que existia uma unção sobre a vida dele e que ele podia cavar poço, poderia ser na terra mais seca que existisse, que a unção de Deus estava com ele, a bênção de Deus estava com ele, poderia ser a terra mais seca que existisse, ali iria jorrar água para ele. E assim, esta fé nós devemos ter no nosso coração. Não se sinta ameaçado por ninguém, não disputa com ninguém. Tenha certeza que a bênção que Deus tem para você será tua. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer em nome de Jesus. Mas o que você deve fazer é continuar olhando para Jesus, continuar olhando para a palavra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Isaac não entendeu. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, se você quiser, você pode abrir aí comigo, 2 Timóteo, capítulo 2. Você pode deixar marcado aí no capítulo 26, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Mas vamos ver o que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Aquela pessoa que quer ser conhecida por ser um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus, ela não deve se meter em contenda nenhuma, ela não deve se meter em disputa nenhuma. Ao servo do Senhor, a palavra diz, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. O Isaac, ele decidiu não contender por causa daquele poço, e assim a bênção de Deus acompanhou ele. Se ele tivesse contendido, se ele tivesse ali brigado e até sujado o coração por causa daquela questão, meu amigo, tenha certeza que a bênção de Deus se apartaria dele, a bênção de Deus deixaria ele naquele momento. Entenda, né? Entenda de uma vez por todas, ao servo do Senhor não convém contender, não convém estar batendo boca por nenhuma situação. Às vezes até tem pessoas que ficam ali batendo boca, disputando para ver quem que tem razão, quem que está com a razão. O Isaac poderia ficar ali batendo boca, discutindo, disputando. Os pastores de Gerar iriam falar que o poço tinha sido aberto na terra deles, mas o Isaac também poderia falar, mas quem abriu o poço fui eu. E aí iria ter uma disputa que talvez não teria fim. Não entre em disputa nenhuma. É nesse momento que eu entendo, como a palavra de Deus diz, que é nesses casos que nós ganhamos quando perdemos. O Isaac perdeu aquele poço, mas ele ganhou outro mais à frente, porque assim é o que diz a palavra de Deus, né? Tem momentos que a gente perde, mas na verdade a gente saia ganhando, por manter o nosso coração em paz, por manter o nosso coração limpo na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Voltando lá para Gênesis, ou melhor, vamos dar uma passadinha ali por Provérbios antes. Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17, versículo de número 14. Abra comigo aí, Provérbios capítulo 17, versículo 14. A palavra de Deus diz o seguinte: como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Olha que interessante, como soltar as águas é o princípio da contenda. E o que a palavra de Deus nos orienta aqui? Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. O Isaac, ele
não deixou aquela questão envolver ele não deixou se envolver por aquela contenda. Pelo contrário, ele deixou. Antes que aquilo envolvesse ele acabou deixando. Não disputou por causa daquele poço. Os pastores de Gerar vieram querer bater boca com ele, discutir, até brigar. Ele falou: olha, vocês acham que esse poço deve ser de vocês? Achamos, a terra é nossa. Isaac pegou e falou: podem ficar com esse poço então, que eu não vou contender, eu não vou esquentar a cabeça, eu sei que a bênção de Deus está comigo. Então nós devemos deixar a porfia, a contenda, antes que sejas envolvido. Se você se deixar envolver por aquela contenda, por aquela porfia, você vai acabar falando até o que não deve, vai acabar tomando uma atitude que até não deveria tomar, que até talvez, com certeza, vai trazer arrependimento para você depois. Aí depois que a poeira baixa, que a pessoa esfria, né, a cabeça, ela até fica pensando que nunca deveria ter feito aquilo que ela fez de cabeça quente. E não devemos nem deixar a cabeça ficar quente por nada. Não é o que o Provérbios está dizendo aqui, que a gente não deve, a gente tem que deixar a porfia antes que aquilo dali nos envolva, antes que aquilo dali acabe nos enchendo, acabe nos deixando irado, que até a pessoa vai fazer algo que ela vai se arrepender mais tarde. Então nem faça, não deixe se levar para aquilo dali, não deixe se envolver por nada, não dê ouvidos para aquilo que o diabo está falando para você, aquilo que o demônio fica ali falando no ouvido da pessoa, se ela vai deixar barato, se ela vai deixar assim mesmo. Não dê ouvidos para o demônio, dê ouvidos para a palavra de Deus. O Senhor diz, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Isaac, ele pacificou, ele promoveu a paz. Nós não devemos perder a nossa paz por nada, não devemos entrar, ainda que algo seja muito valioso para você. Aquele poço com certeza era muito valioso para Isaac, mas ele preferiu ficar com a paz no coração dele do que com aquele poço. Não devemos perder a nossa paz por nada. A nossa paz é o que representa a nossa comunhão com Deus. A pessoa que não tem paz, ela não está em comunhão, ela não está na comunhão com o Senhor, ela não está ligada na palavra. Mas agora, se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós estivermos na palavra, na presença de Deus verdadeiramente, nós vamos ter paz. A paz, ela é o reflexo, ela é a confirmação que nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor. Então, como diz aqui o Salomão, ele fala: deixa a porfia antes que sejas envolvido. A única coisa que deve nos envolver é a presença de Deus. A única coisa que deve envolver você é a glória do Senhor, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Voltando lá para Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Já tínhamos lido aqui o versículo 20, né? Então vamos ler o 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, que significa inimizade. Olha só, o segundo poço que Isaac acabou cavando, e que também os pastores ali de Gerar acabaram porfiando, acabaram disputando e querendo ficar com eles. O Isaac, pastor, dessa vez o Isaac não deve ter deixado barato. Desta vez o Isaac deve ter disputado e não entregado aquele poço para os pastores ali de Gerar. Não, na verdade ele não fez isso, ele deixou novamente. Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 22, o seguinte: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Oh, glória a Deus! O Isaac foi por uma terceira vez, a recém ele tinha deixado aquele poço, o segundo poço que ele tinha cavado, a recém ele tinha deixado para os pastores de Gerar,
Ele foi e cavou outro poço. Você veja que ele não desistiu. Ele foi e cavou outro poço. E a Bíblia fala que no terceiro poço que ele cavou, já não contenderam mais com ele. Glória a Deus. Quando nós decidimos permanecer em paz, quando nós decidimos escolher a paz, Deus vai estar do nosso lado. Deus vai nos acompanhar em nome do Senhor. O Isaac saiu de Gerar, foi para outro lugar, e ali a Bíblia fala que Deus acabou até alargando os termos dele. Deus acabou até ampliando, alargando as fronteiras dele, e ali ele cresceu naquela terra. O crescimento, a prosperidade vem para aquela pessoa que decide permanecer em paz, com o coração em paz, na presença de Deus. Não se aflija por nada, não se perturbe por nada. Talvez você é uma pessoa que tem no teu coração o desejo de prosperar, mas não é por causa disso que agora você vai sair disputando com todo mundo, às vezes no trabalho. A pessoa quer tanto prosperar que ela acaba, até onde ela vai, ela acaba colecionando inimigos, acaba conquistando um monte de inimigos. Não, o Isaac, os filisteus, os pastores de Gerar, a Bíblia mostra ali que contenderam com Isaac, se tornaram inimigos de Isaac, mas o Isaac, a palavra de Deus dá a entender que Isaac não se tornou inimigo deles. Pelo contrário, Isaac sempre buscou a paz, e assim aonde Isaac ia, Deus ia com ele, e isso é o mais importante. Será que você é uma pessoa que possa dizer isso? Pastor, aonde eu vou, Deus vai comigo. Mas qual que é, meu irmão, minha irmã, qual que é o sinal que Deus está conosco? Aonde nós formos, Ele vai fazer crescer. Agora, pode alguém falar, não, aonde eu vou, Deus vai comigo. Mas a pessoa nunca prospera na vida, nunca dá certo, nada dá certo para ela. Não, talvez Deus não está com você, mas se você buscar a Ele a partir de hoje, deixar a contenda, que Isaac deixou a contenda, aí Deus vai estar com você, Deus vai estar do teu lado. E aonde você for, a terra que Deus te colocar, ali Ele vai trazer o crescimento, ali Ele vai alargar as tuas estacas, ali Ele vai alargar os teus termos e vai trazer verdadeiramente o crescimento dele para a tua vida. É aquela pessoa que fala que Deus é com ela, mas ela não prospera, está sempre doente, tudo dá errado para ela não se realiza em nenhuma área da vida dela. Olha aí, será que Deus realmente está com essa pessoa? É de se pensar. Se Deus realmente estivesse, o crescimento viria, a bênção viria. Claro que eu não estou falando isso para acusar ninguém, nem para condenar ninguém, mas só para abrir os seus olhos, porque Deus verdadeiramente Ele quer ser contigo, verdadeiramente Ele quer ser com você, mas nós devemos estar ligados nele. Jesus falou lá em João capítulo 15, que se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós iremos dar muito fruto. Isaac, ele deu muito fruto. Aonde ele ia, a água jorrava. Glória a Deus por isso. E a Bíblia fala aqui, no versículo 22 ainda: partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Não importa quem esteja talvez sendo usado pelo diabo para te deixar para trás, para te fazer desistir, para te fazer desanimar, desistir, abrir mão dos planos de Deus para a tua vida. Não desista daquilo que Deus tem para você. O Isaac, ele perseverou, ele persistiu. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha algo grande para ele, ele não poderia parar. Ele sabia que Deus tinha algo tremendo para ele, e ele não poderia desistir. O mesmo é com você. Não desista do que Deus tem para a tua vida. Não desista do que Deus tem para a tua família. Não desista do que Deus tem para o teu casamento. Não desista do que Deus tem para a tua vida financeira, porque é algo grande. Ele quer te alargar. Ele quer alargar, abrir os teus termos, ampliar os teus termos e te transformar
numa pessoa muito frutífera, que venha dar muito fruto, e este fruto venha permanecer, e este fruto venha ser sempre, é claro, para glorificar o Senhor. E no versículo 23, pessoal, a palavra de Deus diz assim: depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Olha que bonito. O Isaque, ele cavou o poço pela terceira vez, e depois de toda aquela persistência dele, depois de toda aquela perseverança dele, a Bíblia fala que naquela mesma noite que ele tinha cavado o terceiro poço, Deus tinha aparecido para ele. Glória a Deus. O Isaque, ele estava na presença de Deus. Você veja que o Isaque, ele preferiu a presença de Deus do que estar contendendo lá, brigando com os pastores de Gerar. Não brigue com ninguém, não entre em contenda com ninguém. Prefira permanecer em comunhão com Deus, prefira permanecer na presença de Deus. Naquela mesma noite, Deus apareceu para Isaque. Tem pessoas que, quando elas acabam cedendo a uma determinada contenda, elas ficam muitos dias até limpar o coração e voltar a estar em comunhão com Deus, e voltar a ouvir a voz de Deus. Acaba até provando do silêncio de Deus ali. Não suje teu coração por nada. Decida escolher o Senhor, e o Senhor será o teu galardão. Deus será a tua recompensa. Mais Deus tem para dar para você do que o diabo para tirar, não é verdade? Mais Deus tem para dar do que o inimigo ele para roubar. O Isaque entendeu isso, e Deus foi o grandíssimo galardão dele. Naquela mesma noite, Deus apareceu para Isaque. O que nós devemos ter como prioridade é ver a face de Deus, é enxergar o Senhor na palavra, e através da palavra de Deus hoje, é claro, né, que Deus se revela para nós. Busque a revelação da palavra. A palavra de Deus hoje é esse poço que nós devemos cavar, e através deste poço que nós iremos cavar na palavra, nós iremos encontrar a água, iremos encontrar a revelação. Talvez você já deve ter visto alguém furar um poço. Me lembro que há muitos anos meu pai e minha mãe cavaram um poço numa casa que a gente morou. E quando os homens ali colocam uma broca ali na terra e começam a cavar, não é no primeiro metro, muitas vezes, que eles encontram água. Devem cavar fundo. Tem casos que é 10 metros até dar na vertente da água. Tem casos que é 15, 20 metros, mas eles continuam cavando. O importante é nós continuarmos cavando, continuarmos buscando na palavra a revelação. Continue cavando a palavra, na palavra. Continue cavando a sua Bíblia, até você encontrar água, até você encontrar a revelação de Deus para você. E ali Deus irá se revelar a você, e Ele irá te abençoar. Aqui Deus, então, no versículo 24 ainda, na parte B, aqui do versículo, a palavra diz, então: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Deus estava prometendo para o Isaque que Deus iria abençoá-lo muito mais ainda do que já tinha abençoado a vida dele. Mas ele não devia temer. Você que está do outro lado aí assistindo, não temas, Deus é contigo. Pastor, mas aonde eu vou tem gente me perseguindo. Aonde eu vou tem gente querendo entulhar os meus postos, querendo me fazer desistir. Lá no meu trabalho, um monte de gente me perseguindo, indo atrás de mim, armando um monte de situação, de armadilha para me tirar de lá. Permaneça firme,
não vá contender com ninguém lá, mas saiba que quem te colocou lá é aquele que irá te honrar, que é o Senhor Deus. Assim Isaac ia, aonde ele ia, ele abria um poço e dali jorrava água. Aonde você for, creia que Deus estará contigo ali, creia que Deus irá te honrar. E a palavra diz, no versículo 25, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. O Isaac chegou naquele terceiro poço, ele cavou, jorrou água, brotou água, ali Deus apareceu para ele, falou com ele, e ele edificou um altar. Nosso coração tem que ter um altar de adoração a Deus, não um altar de idolatria a tantas outras coisas. Tem muitas pessoas que o altar que está edificado no coração delas não é um altar para Deus, é um altar, sim, mas aonde elas idolatram tantas outras coisas, idolatram os bens materiais, idolatram os prazeres deste mundo, idolatram familiares, tantas outras coisas, e ali, baseado naquela idolatria, envolvido por aquela idolatria, a pessoa acaba perdendo o melhor de Deus para ela. Não, o único altar que deve existir no teu coração é um altar de adoração ao Senhor. Ali o Isaac edificou um altar, a palavra diz, e invocou o nome do Senhor. No teu coração tem que ter esse altar de adoração. E o que mais que nós devemos fazer que Isaac fez? Ele invocou o nome do Senhor. Não importa a situação que você estiver enfrentando, talvez até pessoas da tua família que estão te perseguindo. Pastor, o que eu devo fazer? Você tem que invocar o nome do Senhor, que Deus vai te livrar de toda e qualquer perseguição, e Ele vai alargar os teus termos, Ele vai ampliar os teus termos. Invoque a Deus, e Deus irá te responder, e Deus irá te atender, e Deus irá te livrar. Invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Olha que bonito. Aonde Isaac ia, Isaac cavava um poço. Ou seja, ele tinha a revelação de Deus, ele tinha a bênção de Deus com ele. E assim nós devemos também ter sempre conosco, sempre no nosso coração, a revelação da palavra de Deus conosco. E assim a palavra de Deus sempre irá, meu amigo, minha amiga, brotar, sempre irá jorrar a bênção que nós precisamos. Não beba da cisterna de ninguém. Não fique esperando pelos outros aquilo que só Deus pode fazer por você. Não queira beber no poço dos outros, né? Busque a Deus. Deus vai ali abrir um poço para você. Você deve cavar o teu próprio poço, é claro, e ali vai jorrar a água de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Talvez você tenha esperado o socorro dos homens, tenha esperado a ajuda de demais pessoas. Não, Deus, Ele tem um poço preparado para você, um poço que vai jorrar muita água, que vai jorrar muitas bênçãos para a tua vida. É só você cavar, é só você clamar, invocar o nome dEle, e você vai se surpreender com a quantidade de águas que irá jorrar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra de Deus no teu coração. Eu creio que mais ainda Deus vai falar com você em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia.